Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos aqui ao nosso painel de inovação e experiência, né? Innovation Experience Now. Eu tenho prazer de receber vocês aqui. Eu agradecer primeiramente a todo o pessoal do Movimento de Inovação Digital que fez esse convite para nós estarmos aqui debatendo esse assunto que é extremamente instigante e serve para qualquer tipo de modelo de negócio. Então, primeiro eu queria saudar aqui os nossos painelistas. Inchei, bem-vindo para você. Obrigado por ter aceitado o convite. Daniela Valadão, da Amaro, Inchei da Sinovation, Isabela Baracá, né? Ponto Arquitetura e um querido amigo, Fábio Fialho, da Infracommerce também, meu parceiro também na Anabecom. Tá? Muito obrigado por vocês aceitarem o convite de estar aqui para a gente debater esses dois atributos indispensáveis ao sucesso das marcas, ao crescimento, à transformação delas. Antes de começar o debate, eu queria rodar o microfone um pouco para vocês. Eu queria que vocês se apresentassem um pouco, a empresa que vocês estão, aquilo que vocês estão fazendo de principal agora, qual é o principal desafio, para o pessoal conhecer um pouco mais de vocês e a gente entra no debate. O microfone está com quem? Está com o In? Está com o Fábio? Opa, Fábio, então começa você. Bem-vindo. Aqui. Valeu, obrigado, Ricardo, pelo convite. Muito gostoso estar com vocês, intimista aqui esse bate-papo, né? Então fiquem à vontade de perguntar, de conversar com a gente. Acho que é uma baita de uma oportunidade aí da gente estar junto. Então, uma boa tarde a todos. Eu sou CMO da Infracommerce, estou no e-commerce já há 22 anos. Sempre participei de operação, então a gente vem de fato da operação do e-commerce. A gente opera hoje indústrias na América Latina. A gente está presente em 7 países como Infracommerce. Faz operação de Samsung, Nike, grandes indústrias, né, que querem ir para o e-commerce, o tal do direct to consumer. E aí você fala, puxa, o que tem a ver isso com O2O? Na verdade, tem tudo a ver, porque a indústria está indo para o shopping, está indo para o ponto de venda. A gente vê Nikes, Adidas, Samsungs, Motorolas participando cada vez mais dessa relação com o consumidor. E acho que nada melhor do que além do digital físico, né? A gente, de fato, trocar com o consumidor, conhecer o consumidor, trazer esse feedback espontâneo do consumidor. Então, é o que a Infracommerce faz. A Infracommerce é um ecossistema da operação de e-commerce, end-to-end. A gente tem a vertical de tecnologia, a vertical de operações logística, a vertical de pagamentos e a vertical da parte de mídia e marketing. Então, o meu cargo é CMO, é Chief Marketing Growth, né? Eu cuido de marketing da companhia institucional e cuido da parte de growth, máquina de vendas, B2B, vendas enterprise, tudo isso. Então é o que eu faço. Estou à disposição, a gente vai bater um papão aqui. Eu não vou tomar mais tempo porque tem muito conhecimento. Além disso, é diretor da Becom, conselheiro de empresa. Sim, né? Sim. Bom, tem algumas mentorias, alguns boards aí de empresas. Sou da Becom também. 2 filhos, casado, tá tudo certo. Tá bom? À disposição aqui para quem quiser trocar com a gente. Isabela, por gentileza. Vamos lá, gente. Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. Acho que é um prazer estar aqui com todo mundo, com esses profissionais também. Eu sou Isabela, sou arquiteta, trabalho, enfim, com retail, né? Trabalho com design de loja e acho que eu estou aqui também para trazer um pouquinho da ótica de arquitetura. E eu sou fundadora da Ponto Arquitetura, um escritório focado em retail, mas também focado em construção civil. Então, a gente atende muito o mercado imobiliário, né? Acho que todas as empresas aí de mercado já são nossos clientes, para tentar trazer justamente a experiência do ponto de venda, essa experiência de consumidor também sob a ótica da venda de um imóvel, que é algo também tão intangível. E, além disso, é fundadora da Labs Media, que é uma consultoria de projetos no ambiente digital que surgiu durante a pandemia, justamente pela necessidade da gente desenvolver projetos digitais, né, obviamente, para unir um pouco do físico e o que está acontecendo, que a gente não pode negar, e que não se encaixava nem lá nem cá, então precisou virar uma nova empresa. E aí a gente vem desenvolvendo muitos projetos nesse sentido, contando com parceiros, homologando outras startups também para estar com a gente. Bom, eu sou casada também, não tenho filhos, mas estou aqui à disposição e estou também querendo trocar com todo mundo. Então, pegar contatos, a gente trocar, acho que é bastante importante. Deixa eu passar aqui para a colega.
Daniela, por gentileza. Obrigada. Sou Dani Valadão, sou Head de Physical Retail na Amaro. A Amaro é uma marca que nasceu no mundo digital, então é uma marca que nasceu como uma marca de moda nativa digital, e nos últimos anos a gente vem mudando bastante o nosso modelo de negócios. Hoje a gente é uma marca que a gente fala que é uma marca de lifestyle, porque além de moda, a gente trouxe também para dentro do nosso portfólio toda uma parte de linha de casa, beleza e kids. E, ao contrário do que a gente viu nos últimos anos, onde o varejo tradicional foi para o online, nós somos uma marca online que foi para o varejo físico. A gente foi fazendo o caminho ao contrário. E, no último ano, a gente fez uma mudança ainda mais drástica. Então, a gente trabalhava num formato de showroom, com lojas físicas pequenas, onde a cliente ela só poderia experimentar a peça e, se ela gostasse, ela tinha que fazer um pedido online e receber na casa dela. E nos 2 últimos anos, a gente mudou o nosso modelo para um modelo muito mais parecido, muito mais próximo dos magazines, com lojas aí acima de 1.000 metros quadrados, para comportar todas esses novos departamentos que a gente trouxe para a marca. Hoje, o nosso maior desafio é integrar os 2 canais. Então, a gente trabalha muito forte com a questão da omnicanalidade. Então, o O2O, e quando a gente fala O2O, é o online to offline e offline to online. O nosso objetivo maior é ter a cliente transitando por esses dois lados, né, por esses 2 âmbitos. Também sou casada, também tenho 2 filhos. É um prazer estar aqui com vocês, também super disponível para a gente trocar um pouquinho depois. Por gentileza. Boa tarde a todos. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Obrigado pela presença de todos. Meu nome é In Xie, sou sócio da China Innovation, uma empresa de aceleração de negócios entre Brasil e China, no setor de tecnologia. Estou no mercado de e-commerce desde 99, participei do Startup Submarino. Desde então, venho trabalhando em projetos de negócios digitais. A partir de 2013, quando fui head de e-commerce da Xiaomi, na entrada da empresa no Brasil, comecei a trabalhar com o mercado chinês de tecnologia. Então, a Xiaomi me proporcionou, inclusive, essa visão de que o mercado chinês está fazendo muita coisa diferente em comércio eletrônico, em varejo, etc. Depois da Xiaomi, montei a China Innovation exatamente para poder ajudar as empresas chinesas a virem. No período da pandemia, a gente trabalhou com diversas dessas empresas, AliExpress, Quai, TikTok e outras mais, ajudando eles a aterrissar no mercado brasileiro, entender quais são as diferenças, aproveitar as oportunidades, enfim, aproveitar o modelo que existe no Brasil e adaptando muito do que eles vêm trazendo. Então, nos últimos anos, isso ficou muito evidente do quanto eles estão fazendo de modelos diferentes que podem ser aproveitados aqui no mercado brasileiro. Okay. Obrigado, hein? Bom, vou me apresentar aqui, que eu acabei não me apresentando no início. Meu nome é Ricardo Guinâncio, eu sou CEO do Negócio do Varejo e também da Next Filters. O Negócio do Varejo é uma plataforma que começou primeiro como um portal de comunicação para o varejo, hoje virou uma plataforma de conhecimento, negócios. A gente quer gerar conteúdo, gerar conexão para que as marcas, as pessoas se conectem e gerem negócios. A gente tem programas internacionais, Chicago, Nova York, Lisboa, no Brasil, nas principais capitais aqui, e parcerias com algumas das principais empresas relevantes do Brasil. Além disso, eu contribuo lá com a Associação Comercial de São Paulo como conselheiro de inovação e conselheiro de varejo, diretor da Becom, ao lado do meu amigo Fábio Fiari, diretor de varejo, e diretor também de inovação da Biege, que é uma entidade também voltada para o varejo. Então, o meu trânsito é varejo, inovação, digital, consumo, é isso que eu vivo no dia a dia. Mas aqui eu estou aqui para mediar, então, e provocar os nossos convidados, que são muito, além de muitos queridos pelo mercado, são muito competentes, muito reconhecidos pela reputação que têm naquilo que fazem. E nada melhor do que a gente explorar um pouco dessa expertise deles numa troca livre com vocês. A gente vai passar uma rodada aqui, se alguém quiser se manifestar, falar alguma coisa, só dá uma sinalizada para mim aqui, que a partir de uma brecha aqui eu puxo uma entrada de vocês para ser o mais colaborativo possível esse debate daqui. Meus amigos, eu queria... O primeiro ponto que eu queria passar para vocês, amigos e amigas aqui, meus 4 queridos, é sobre o tema do nosso painel, Innovation Experience Now, né? Juntar esses 2 atributos que eu julgo são indispensáveis, né, para o crescimento, para a transformação, para a correlação de mudança, para o avanço, para a aceleração dos negócios. Inovação e experiência, às vezes, são tratados separadamente. Mas a gente tem vários cases aí, vocês mesmos, pelas empresas que vocês atendem ou atuam, convivem com vários desses cases no dia a dia e desenvolvem isso. Então, dentro da área de atuação de vocês, eu acho que o Fábio já está com o microfone, né? Então, talvez eu já comece com o Fábio por aí. Fábio, talvez essa pergunta essa colocação seja igual para todos, mas eu quero reforçar. O que de inovação
e o que de experiência, de relevante, que você está vendo no mercado de atuação em que você tem mais preponderância agora. E talvez alguma coisa que você tenha visto até fora em relação a isso, em relação a esses dois atributos. E se você acha que eles falam bem nas principais operações de sucesso. Não, eu acho que, inclusive, esse tema é o que a gente vem conversando muito. E como mudou. Assim, a minha sensação é que, dos últimos 10 anos, quando a gente fala de inovação, e experiência são coisas completamente diferentes. Não do case, de falar, puta, o que a gente vai fazer esse ano, né? A gente, eu acho que, vamos falar de 10 anos, que é um bom cenário, a gente era muito mais inspiracional para a indústria ou para os nossos clientes, da ansiedade de trazer, todo ano precisava ter uma inovação, todo ano a gente precisava buscar, o Omnichannel, o Metaverso, não sei o quê, o que a gente vai fazer esse ano como inovador para ser diferente. E o que eu enxergo que a pandemia trouxe, que acalmou um pouco essa, na minha opinião, tá? Inclusive foi assunto da NRF de 2022, um pouco a materialização do que está aqui. Não vamos parar de um pouco de buscar o que é novo simplesmente por inovar, mas a própria inovação às vezes é uma melhoria de uma experiência. Então você acalmar um pouco, entender o roadmap de coisas que são relevantes, que são importantes, que inovam. Porque, às vezes, a inovação ela é tão simplista do ponto de vista da experiência do consumidor que você não precisa fazer algo tão... um investimento em tecnologia, né? Você falar de inovação, primeiro vinha tecnologia. Aí não é só tecnologia, é modelo de negócio. Então, qual que é o modelo de negócio que você consegue inovar? Às vezes é uma coisa muito simples. É um same-day delivery, é um tratamento com cliente específico, é um bot no saque... são várias coisinhas que você vai arrumando, mas que você vai efetivamente melhorando a experiência do consumidor. Você vai melhorando a questão da recompra dele, da retenção dele, pelo NPS que reflete, que a gente fala muito de aquisição, onboarding e expansão do consumidor e do cliente. Então, no meu ponto de vista, assim, o que a gente vem conversando muito, e óbvio, a Infracommerce é uma empresa de capital aberto, a gente abriu capital ano passado, você fica muito mais criterioso em aonde você vai inovar, onde você vai investir, até ter que mostrar isso para os investidores. Então, quando você fala com investidores, você tem que mostrar muito mais solidez do que você está fazendo, e não adianta você só inovar. A gente tinha aquela visão, vamos construir MVPs, coloca um caminhão de dinheiro, se 10 derem errado, ou de 10, se 9 derem errado, 1 der certo, ótimo. Hoje não é mais bem assim. Vamos entender e vamos colocar o que está nesse roadmap de inovação do que é relevante para o nosso core business, do nosso negócio. E eu, como eu participo de muito conselho de startup, meu grande desafio é acalmar às vezes, é puxar um pouco aquela bexiga para baixo e falar, cara, calma, não vamos fugir, porque a oportunidade às vezes faz a gente sair um pouco, a gente inovar pela oportunidade. Eu estou fazendo um business aqui, surgiu uma oportunidade de eu fazer algo para esse mesmo cliente que é meio que próximo do que eu faço. Aí você inova para aquilo e você erra. Você sai do seu core business. Então, acho que hoje é importante, primeiro, manter o core business do que a gente faz, inovar em cima do core business que a gente faz, do que é o nosso negócio, e trazer experiência para o consumidor a fim do quê? Da gente trazer uma boa experiência, do cara se sentir confortável, ter um bom NPS, lá no final a gente medir, entender que ele vai voltar, que o custo de aquisição de um cliente é alto, a retenção é melhor, a gente manter ele onboarding com a gente e não perder isso de um cenário. Tanto B2B quanto B2C. Então, eu vou falando com o consumidor, no caso da Amaro, fala muito B2C. No meu caso, eu sou enterprise, eu faço as empresas me contratarem, então é muito B2B. Mas os apontamentos são iguais. Então, a reflexão que eu queria fazer com vocês é muito essa. Vamos perder um pouco a ansiedade da inovação com relação à amplitude de oportunidades. Vamos focar no core, vamos inovar o core e vamos trazer essa experiência para o consumidor, seja ele uma pessoa física ou seja ele uma pessoa jurídica nos contratando. Então, essa é a primeira grande, assim, vamos dizer, cenário macro. A gente pode explorar, aprofundar cada um desses e vocês perguntarem também, mas essa é a primeira visão que eu poderia contribuir aqui. Perfeito, Fábio. Isabela, eu quero, até além da primeira explanação que eu fiz, a pergunta segue igual para você, mas eu quero acrescentar, após a brilhante fala do Fábio, eu quero acrescentar um dado. Você
é uma design respira inovação o tempo todo. Mas, mais do que isso, você tem que materializar nos seus projetos, nos espaços de consumo, e aí você trouxe também os espaços imobiliários, a experiência que traduz essa inovação, o comportamento. Né? A experiência está muito ligado às sensações humanas, o comportamento de consumo e tudo. Como é que você está vendo esse desafio, somando essa fala do Fábio aí, que eu acho que faz todo sentido, né? A gente teve na NRF também, né? Tá bem mais... As pessoas baixaram um pouco agora, estão simplificando um pouco mais, né? Bom, vou falar sobre a ótica da construção civil e da imobiliária. Eu acho que a gente está um passo atrás. Eu vejo que, enquanto o mercado de varejo ele costuma respirar um pouco na frente, né? Eu acho que serve também de referência para muitas outras esferas, outros segmentos. Essa é uma das formas também que a gente se inspira, ir atrás de outros mercados, como é o caso do varejo. Então, eu vejo que, no nosso caso, que a gente tem 90% dos clientes focados em construção civil, existe uma ânsia muito forte pela inovação, a qualquer custo, né? Independente do que seja. Então, eu preciso fazer, eu preciso testar, eu preciso estar lá. A exemplo do metaverso, eu acho que se a gente está vivendo muito essa onda do vamos fazer, a gente precisa fazer de qualquer maneira, mas ninguém pensa muito no como fazer, no que eu vou medir, no que eu quero com isso, eu só preciso estar lá. E aí eu acho que o ano que vem, talvez o ano que vem, ou daqui uns 2 anos, eles consigam, acho que, entrar um pouco nessa seara do, calma, vou otimizar os meus processos, melhorar os meus processos, e aí, assim, a inovação acontece naturalmente. Então, acho que existe essa ânsia da inovação. A gente, falando agora enquanto arquiteta, eu acho que nós, arquitetos, temos que nos desprender só do que a gente faz enquanto design mesmo. A gente precisa entender a estratégia do negócio, olhar à frente, entender os porquês de tudo. Eu acho que é isso, se aproximar em empresas de tecnologia, em eventos, em inovação e tudo mais. A gente precisa entender para entender como propor isso e materializar no ambiente, seja um ambiente de loja, seja um ambiente conceitual, uma ativação, o que quer que seja. Mas quando estamos falando, no nosso caso, em vender algo, né, em proporcionar para o cliente um contato com algo que é uma venda muito longa, como é o caso de um imóvel, né, eu preciso trabalhar sonhos. E, afinal de contas, ele está ali comprando, gastando muito dinheiro naquilo, né? Não é quando eu compro igual um sapato, uma bolsa, nem nada disso, então é uma venda mais longa, mas que ela precisa ser trabalhada sob a ótica do digital, porque esse cliente está no digital. Então, a inovação ela existe para as empresas, assim como eu também trabalho com o B2B. Preciso conter a ânsia dos meus clientes em querer inovar a todo tempo e a qualquer custo, né? Mesmo muitas vezes sem ter o resultado esperado, mas pensando, obviamente, no B2C, porque, afinal de contas, eu preciso falar com o cliente do meu cliente. Então, eu acho que os 2 pontos que eu gostaria de trazer é que alguns setores, né, seja ele construção civil ou outros, estão um pouco atrás da inovação. Acho que o varejo está muito mais à frente de muita coisa. E nós, enquanto designers, arquitetos ou qualquer outra profissão que lida com o consumidor final, acho que tem que sair um pouco só da sua seara e olhar para o outro, olhar para o restante, para o que está acontecendo no mundo, para justamente a gente poder organizar e concentrar nos nossos projetos e aí sim, né, tentar estimar e medir algum retorno que a gente tenha. Maravilha. Daniela, é isso tudo mesmo que eles estão falando? Como é que a Amaro vê isso? É exatamente o que eles estavam falando. Hoje, quando a gente fala de tecnologia ou inovação, ela anda exatamente junto com a experiência do cliente. Então, o que a gente fez na Amaro, a gente uniu os times de tecnologia em squads e eles andam junto com os parceiros de negócio. Então, eu que cuido de varejo físico na Amaro, por exemplo, eu tenho uma squad de tecnologia que olha para o varejo físico. O online tem uma squad de tecnologia que olha para o online e assim por diante. E a gente faz um roadmap olhando para os projetos que a gente tem mapeados em todas essas áreas de negócio, e não sai um projeto que não tenha um objetivo claro, com uma métrica clara, com por que eu estou fazendo aquilo e o que eu quero com aquilo. Então, acho que o primeiro ponto é tecnologia por tecnologia, inovação por inovação, já não cabe mais. Então, você não vai ter um espelho digital mágico se aquilo não tiver muito claro qual é o benefício que vai trazer, seja em ganho de gross revenue, seja em ganho de frequência de compra da cliente para ela se tornar uma returning buyer, seja porque você vai, de alguma maneira, ter um custo. Uma inovação só para sair em PR
não cabe mais no mundo de hoje. Acho que esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto, muitas vezes a inovação, a tecnologia, ela está ligada com o básico. Então, hoje, especialmente no varejo físico, no online também, os projetos que a gente está olhando, o que a gente está saciando de dores que a gente tem da nossa cliente. E aí anda com a experiência. Não necessariamente o melhor para o meu NPS da minha cliente é eu ter um espelho digital. Pode ser simplesmente eu melhorar a experiência de finalização de compra dela no ponto de venda, ou de finalização de compra dela no site. Então, eu acho que o que a gente está vendo hoje é exatamente uma movimentação da inovação junto com a experiência da cliente, que vai realmente agregar na experiência daquela cliente. E não só porque é uma inovação, não só porque é diferente, não só porque tem que ter, não só porque vai sair na mídia, mas aquilo que vai fazer a diferença. E sempre ter um porquê, sempre ter uma métrica, sempre ter um acompanhamento de o que eu ganho com essa tecnologia, quais são os ganhos que eu trago para dentro da minha empresa. Eu posso resumir dizendo que é um processo contínuo de aprendizado e escuta do cliente? Totalmente. Não para nunca isso. Não né? para nunca. Esse é o segredo, talvez, da inovação da experiência num case como esse teu da Amaro? Não para nunca e às vezes é muito mais simples do que a gente estava imaginando. Às vezes a gente complica quando a gente fala de inovação, complica quando a gente fala de tecnologia, a gente acha que tem que ser alguma coisa super diferente. Aí o que os outros estão fazendo que eu não estou fazendo? Às vezes não, é uma coisa muito mais simples. É você conseguir ser mais ágil na finalização do carrinho de uma cliente, é você pular uma etapa na hora que você vai fazer um fechamento de compra no varejo físico, é facilitar o percurso da cliente dentro ali da loja, é você conseguir mostrar de uma maneira mais fácil quais são os benefícios daquele produto, ela utilizando às vezes o seu próprio device, é você agilizar a entrega da cliente. O Fábio falou do same-day shipping, a gente é um dos projetos que a gente tem gastado mais tempo e energia dentro da Amaro hoje, no meu squad, é exatamente estar mais próxima do cliente, não importa onde ela está. Então, a gente trabalhou muito na questão do click and collect, que a cliente comprar na casa dela e retirar no Guide Shop do estoque do próprio Guide Shop, o Ship from Store, que ela comprar da casa dela e sai da loja mais próxima até a casa dela em 2 horas está ali. Então, muitas vezes, é uma tecnologia, uma inovação que não é tão tentadora, mas que aquilo que vai fazer o seu ponteiro mudar, é aquilo que vai fazer com que realmente a cliente veja muito mais valor. Eu acho que hoje a tecnologia e a inovação ela está muito mais ligada com o valor que a cliente enxerga do que aquilo que a companhia às vezes acha que é o melhor. Agora, deixa eu ter a sua visão sobre essa questão inicial que eu trouxe, mas se você puder fazer além da sua visão em relação a isso, tentar comparar isso um pouco Brasil, fora do Brasil, como é que isso está acontecendo, essa questão das dicotomias da inovação da experiência? Eu acho que eu queria pegar bem o ângulo da questão da experiência, né? E eu lembro muito, assim, talvez nos últimos 10 anos, a gente tem falado muito da experiência do cliente, do consumidor, e até chegando no ponto de a gente se dispõe a pagar mais, a gente dispõe a sacrificar algumas coisas pela experiência. Então, você sai satisfeito, né? E aí, sempre trabalhei em e-commerce, eu sempre tentei fazer esse paralelo. O que é a experiência no comércio eletrônico? E se, de fato, a gente vê bem, o e-commerce é muito mais comodidade e preço do que experiência, de fato, né? E quando a gente pega também outras características, a gente percebe assim, eu posso estar num site super cheio, mas eu estou sozinho. É uma compra muito solitária. E até, de certa forma, ela é estática. A gente está comprando com foto e com texto. Isso agora, 2020, 2022, isso era 1999, isso era 96, quando criaram, sempre foi dessa forma. Então, a gente nunca mudou muito isso, nunca trouxe uma dinâmica. Tem melhorias nos serviços, tem melhoria na velocidade, performance, mas a experiência em si ainda é muito estática. E aí, quando olho, e aí, por isso que nos últimos anos, quando eu me deparei, quando conheci o modelo de live commerce, eu falei, isso aqui transforma muito a relação com o usuário, né? Você traz um componente que a gente perdeu com as plataformas online, com as plataformas, mesmo quando a gente fala em redes sociais, no final das contas a gente está se relacionando no digital. E totalmente digital. Eu venho, na minha família de comerciantes, sim, há muitas gerações lá na China, inclusive. Eu comecei a minha carreira, meu trabalho, numa loja física. E aí, quando comecei a trabalhar no e-commerce, eu falei, cadê as pessoas?
Ah, não, é um código aqui, é um e-mail. Então, a gente perdeu essa relação. E aí, quando a gente olha para um modelo como live commerce, acaba trazendo, de certa forma, isso de volta. Não só um componente humano, mas também uma certa imprevisibilidade, o que é interessante. Então, traz um componente de experiência nisso, dentro dessa experiência que a gente viveu ao longo desses anos todos. Então, de certa forma, a gente está vivendo agora numa mudança, talvez de um patamar, de uma premissa, na possibilidade de integrar cada vez mais conteúdo. E aí você me perguntou o que está acontecendo fora. E aí trago, obviamente, minha referência é o mercado chinês, e é onde, nos últimos, sei lá, 6 anos, o live commerce tem explodido de uma forma extraordinária. E agora, quando eles falam de e-commerce, quase eles falam da mesma coisa. Porque o live commerce ele é mais importante nesses aspectos do que o próprio e-commerce. Porque e quando você vê fotos ilustrando uma matéria sobre comércio eletrônico, é alguém fazendo live. Porque isso traz uma experiência, de fato, muito diferente do mercado. Então, acho que esse é o ângulo que eu queria trazer. E aí eu lembro também, quando eu tinha um e-commerce de produtos de bebês, a gente começou a montar um call center. Eu falei, putz, eu não sei nem vender pelo telefone, porque eu sempre vendi pelo e-commerce. Quando a gente foi montar o Submarino, no ano 2000, eu lembro claramente, a gente fez pilotos de lojas físicas do Submarino, e ninguém sabia fazer esse negócio. A gente começou a colocar totens achando que as pessoas simplesmente iam começar a comprar lá, que ia ser suficiente. Então, tudo isso tem mudado, e a gente era simplesmente transferir a experiência do digital, ou do online para o offline, do offline para o online, como a Adriana falou, mas é muito mais coisas do que meramente esse aspecto. Então, o componente humano agora, acho que assim, ele volta a ganhar importância nas plataformas online, nas plataformas digitais e principalmente no comércio eletrônico. Por favor. Só vou fazer um add-on aqui importante. Quando a gente fala que inovar não é preciso tanto agora, não é isso. Não é isso também, não vamos exagerar. O lema desse ano, inclusive, da nossa companhia, é Fix the Basic, né? Assim, então, por que é o Fix the Basic e não vamos inovar? Não quer dizer que a gente não quer inovar. A gente quer inovar, a gente quer ter o live commerce, a gente quer ter o cross-border, a gente quer ter o metaverso, a gente quer ter tudo isso. Só que se a gente não tiver o básico bem feito, a gente não consegue fazer isso. E a gente viveu os últimos, talvez, 5, 6 anos buscando sempre o ir além, né? Um pouco que a Valadão falou, a Dani. Porra, eu quero ser o omnichannel mais perfeito do Brasil, eu quero ter o CRM mais disruptivo, que tenha a integração com todos os clientes. Quem que faz tudo isso perfeito hoje? É difícil. Então, eu acho que talvez veio um ciclo da gente falar, legal, a gente já acumulou aqui uma série de possibilidades de inovação. Vamos agora fazer esse Fix the Basic, vamos arrumar tudo que a gente já enfileirou aqui. Eu falo isso não como só infra-commerce, eu falo isso como conhecimento de mercado. E aí sim a gente faz uma outra rodada, mas agora tudo que é importante nessa inovação, a gente vai colocando ele numa esteira do Fix the Basic. Então eu acho que o próprio Fix the Basic ele é uma inovação, se eu posso dizer assim, é uma inovação de experiência. Então, como que eu faço o que eu faço basicamente melhor? Então, uma mudança no saque, uma mudança na operação logística, uma mudança no meio de pagamento, encurtar talvez um clique, isso muda muito dinheiro, né? No volume, isso significa muito. Então, às vezes, uma inovação num checkout de pagamento, ele traz um retorno financeiro absurdo. Então, é esse sentimento que a gente queria passar um pouco. Porque as pessoas estavam vindo muito numa linha nos últimos 10 anos realmente de falar, porra, legal, e como que eu vou além agora? Como que eu vou para o metaverso e vou fazer minha loja física, interagir com o metaverso, XPTO? Legal, mas efetivamente vai... Você está entregando em same-day delivery, que é o básico bem feito? Não. Porra, então vamos arrumar o básico todo bem feito, e aí toda inovação, e aí, de novo, meu cargo antes era CSO, eu era Chief Strategy and Sales. Eu cuidava de estratégia. E eu era o cara frenético da inovação, de colocar no roadmap as coisas. E eu fiz... só aqui um desabafo legal, vai.
me chamaram para um congresso de strategies da América Latina e me colocaram para palestrar com o CSO do Bradesco. Então fui eu e o Chief Strategy do Bradesco, que era um senhor que era professor da USP, super bacana, só que com uma visão completamente diferente. Ele fazia um planejamento estratégico por ano. A gente faz um planejamento, o nosso planejamento estratégico, você tem um por ano, mas a gente revisita todo mês para escolher quais são as brigas que a gente quer para aquele mês e o que deu certo. Então, essa é a provocação que eu queria trazer mais para vocês. Assim, não vamos deixar de inovar. Não quer dizer que, às vezes, mover do A para o B ou tirar simplesmente um clique na experiência do consumidor, ela é pouca inovação. Pelo contrário, às vezes ela tangibiliza mais do que você falar, porra, eu trouxe aqui um negócio inspiracional que veio lá da China, incrível, que tem. Mas, assim, vamos escolher as brigas. Esse é o ponto. Vamos acalmar e escolher as brigas. Acho que é muito esse sentimento. Vou passar uma segunda rodada agora, a partir da fala de vocês, com algumas provocações, naturalmente, umas eu quero fazer, outras eu quero tirar partido do que vocês falaram. Né? Um primeiro dado importante, a gente, logo quando começou a pandemia, né, 2 meses depois, a McKinsey lançou um estudo, né, o que os empresários, qual era o desafio dos empresários, que eles tinham que fazer, tinham 4 pontos. Né? Ninguém sabia o que ia acontecer, não tinha nem previsão de vacina, nem de solução nenhuma para o caso que a gente estava vivendo. A McKinsey apontou 4 pontos. Numa era de incerteza, você tem que sentar em cima do caixa, né, cuidar dos seus colaboradores, cuidar da sua cadeia de abastecimento, né, eles têm 3 pontos principais, e não abandonar o seu cliente em hipótese nenhuma. Você não pode simplesmente fechar a porta e esperar que o governo decida quando vai abrir. Eu falo não só no varejo físico, né? Também até no digital, no início as pessoas trocaram um pouco as pernas até criar uma rotina de compra no digital. E aí eu venho com essa primeira provocação, principalmente em relação à última coisa que o Wim falou do live commerce. Tem aqui, por exemplo, o caso da Dengo Chocolate no Brasil, que aproveitou esse momento, usou a loja como cenário, humanizou o processo de um vendedor que é especialista, numa loja que é lindíssima, e passou a vender com uma link de pagamento certinho e criou uma experiência a partir de uma dificuldade muito grande. A inovação, basicamente, ela botou a plataforma de e-commerce para funcionar, porque todo o resto ela já tinha. E ela teve um caráter muito grande disso. Então, o primeiro ponto que eu queria falar é essa questão de humanização antes de devolver para vocês. Concordo com o Fábio, essa questão da inovação. Segue a inovação, mas aquela sanha, eu acho que deu sentido um pouco mais, né, para processos, para melhoria de relações, e muito mais do que isso também, né, o que é importante para a experiência no processo de inovação. Né, segundo um item importante. Mas agora eu vou jogar para as meninas, porque eu acho que é uma coisa que é muito importante. Elas materializam, né, operações, né, e tanto a Isa com sonhos, e essa energia que a Daniela vive no dia a dia de colocar as operações para pulsar o tempo todo. Então eu vou começar agora. Eu falei de inovação para puxar, eu quero ir para experiência. Concordo com o I. Experiência é um processo humano. Não é um processo tecnológico nem inovador, é um processo humano. É aquele conjunto de momentos que você interage com a marca, né, que torna aquela experiência positiva ou não. Antigamente, no marketing, a gente chamava de momento da verdade isso. Né? Os momentos todinhos que você interage com a marca em todos os canais, todos os âmbitos. Nesse ponto da experiência, e digo uma coisa para vocês, ainda para reforçar, a gente vai para a NRF todo ano em janeiro. Né? As últimas 10 NRF, a experiência estava na nuvem de palavras. Tudo mudou. Mudou shopping center, mudou metaverso, mudou tudo, out-commerce, a experiência estava sempre lá. A experiência nunca deixou de estar na moda, vamos dizer assim, de ser prioritário para os negócios. Então, eu queria pesar a mão agora, nessa segunda parte, para o papel da experiência, do que isso traz resultado para a gente. Porque nós, Isabela, você vai começar agora, a gente viu muito case bacana em Nova York. Nós vimos juntos esse case em Nova York. A gente viu Nordson Local, que eu acho fantástico, inovação em serviços. A gente viu a Luri, inovação em modelo de negócios. Né? A gente viu o próprio Shopify indo do digital para o físico. Então, tem muita coisa bacana. Então, em experiência, o que você busca e o que você enxerga de melhor no mercado hoje, tanto daquilo que você faz, como aquilo que você tem visto aí, a gente já viu junto, que você tem visto também no mercado. Bom, acho que, respondendo objetivamente, seria a gente trabalhar o espaço físico como uma ferramenta digital também. Então, não é porque a gente está no físico que a gente vai ignorar o digital, pelo contrário, eu acho que
a gente precisa dar voz a quem está ali dentro, os colaboradores, para eles terem ferramentas de divulgação digital ali dentro. Então, já faz parte do nosso dia a dia de projeto trabalhar espaços que tenham, né, ambientes focados em gravação de conteúdo, em podcast, em live, que eu acho que é fundamental. Como é que esse vendedor, essa pessoa que está ali, vai conseguir passar o que ele sabe para o cliente dele? Ele é o principal influenciador, ele é o influenciador número 1, né, de uma marca. E quando a gente está falando, no nosso caso, aí, muito focado também em construção civil, a gente vê que as lojas elas são muito vazias, porque as pessoas visitam esses espaços aos finais de semana ou à noite. Mas eu preciso ter uma loja física. Então, o que eu vou fazer com esse espaço todo que eu tenho? Eu vou realmente criar um palco para que o digital aconteça. Então, a gente vai criar ferramentas para que esse vendedor seja capacitado a fazer tudo isso, tenha a habilidade de gravar uma live, de estar ali, de ativar aquele cliente, para que esse cliente possa voltar no momento mais oportuno para ele ou começar uma jornada ali no digital mesmo. E puxando o gancho do IN sobre live commerce, um case que a gente teve a oportunidade de desenvolver foi em 2021, ainda na segunda onda aí da pandemia, todo mundo dentro de casa. Os nossos clientes, enfim, clientes rotineiros, eles estavam com dificuldade mantendo aqueles pontos de venda enormes, todos vazios. O que a gente podia fazer? Então, no final de 2020, a gente começou uma conversa do que pode ser feito e puxando o gancho sobre as lives, né, que estavam um crescimento altíssimo na China, no Brasil começando muito forte, a gente falou, por que não tentar trazer isso para vender apartamento? Então, é uma coisa que não se vende online, né? Eu não vendo casa online, é muito difícil isso acontecer, mas, naquele momento, a gente resolveu que isso podia ser uma oportunidade e, junto aos clientes, a gente maturou esse projeto por uns 6 meses e fizemos aí a primeira live commerce do mercado imobiliário em maio de 2021, onde foi feita a transmissão em 3 cidades diferentes, São Paulo, Rio de Janeiro e BH. E foram mais ou menos 20 empreendimentos nessa live para serem comprados, assim como você compra um sapato na live commerce que você escolheu o apartamento, tinha todas as informações. E a gente teve ali uma força motora com influenciadores digitais, com marcas, né, que entraram junto, como Magalu, Bueno Aires, que tinham aí vantagens, né, de preços para quem estava ali na live. E recortando, né, o que a gente está falando do segmento, né, claro que não tem como eu comparar com uma live da Amaro, por exemplo, mas eu falando de apartamento, de construção, a gente teve aí uma transmissão com 7.000 pessoas assistindo ao longo dessas 3 lives e vendemos quase 50 apartamentos em 1 hora. Então, isso é realmente um resultado bastante expressivo e que deu muito certo porque a gente conseguiu humanizar os apartamentos decorados, o espaço físico, dentro de um formato digital. Então, funcionou super bem. No entanto, como eu disse, é um mercado que eu acho que está um pouco atrás do varejo. Então, a gente fez isso no ano passado, que deu super certo. Mas agora que a gente vê uma maturidade de outros players querendo embarcar nessa, né, não é algo tão rápido, porque o custo também é muito maior. Mas eu acho que foi um bom case aí de inovação no digital, unindo o digital com o físico, obviamente, e trazendo a experiência para o cliente, mesmo ele estando em casa, ele conseguindo acessar e vislumbrar tudo aquilo que ele poderia comprar ainda no digital. Daniela, eu dei uma ligeira provocada trazendo Nordstrom e Allure, só para dar uma... Você até balançou a cabeça, né? Mas a gente quer saber da Amaro. Como é que você vê, como é que você lida com essa experiência dentro da Amaro? E o que você vê de bacana fora Amaro também, que você está vendo aí, ou aqui ou lá fora também? Quando a gente fala de experiência, eu acho que são muitos pontos, né? Quando a gente fala do físico. E o primeiro deles que eu concordo muito com o que você trouxe, Ricardo, é a questão, e você também, da questão do colaborador. Não existe experiência no varejo físico se você não dá vida para o seu colaborador. No final do dia, é ele que está ali representando a marca diante do cliente. Então, a gente tem um cuidado muito grande de preparar essa pessoa, de preparar esse colaborador que está ali na nossa linha de frente. Seja quando a gente fala já do nosso novo formato, né, que são esses formatos muito semelhantes à Magazine, onde a gente precisa que a operação esteja acontecendo. Então, não existe experiência se a cliente chega na loja e não tem o produto exposto na área de vendas. Se esse produto não está reposto, se esse produto não está abastecido, se essa loja não está organizada, se eu não tenho os meus pontos de checkout livre para a hora que a cliente quer fazer a finalização da sua venda. Então, passa desde a preparação de como ensinar essa pessoa a fazer o melhor
processo, a melhor operação, a poder falar sobre um atendimento, sobre uma cartela de cor para clientes, sobre um atendimento diferenciado dentro de um provador. Hoje a gente tem todos os nossos parceiros de beleza, são mais de 300 marcas. Eu preciso ter uma pessoa ali no ponto de venda que vai poder falar do produto, vai poder explicar sobre uma base, sobre um skincare, sobre um produto de cabelo para cliente. Então, passa muito sobre a preparação e treinamento dessa pessoa e passa por tecnologia. Hoje a gente usa plataformas para poder fazer esse treinamento. Acho que a experiência passa por aí. E a experiência passa também pela jornada da cliente dentro do ponto físico. A gente tem vários pontos onde ela emerge com o digital, inclusive no ponto de venda, no caixa. A gente não tem um caixa específico, a gente tem um ponto de checkout que está espalhado, são pontos de checkout espalhados pelo guide inteiro. E ela loga na sua página da Amaro e ela finaliza a sua compra ali no computador. Porque ali a gente consegue fazer com que ela tenha uma interação do online. Então, a gente ensina essa cliente que está no físico a também fazer uma compra online, porque a gente entende que é uma ótima oportunidade para ela vivenciar os dois mundos da Amaro. Ao mesmo tempo, a gente incentiva a cliente que está dentro de casa a ir para o ponto físico. Então, ir buscar uma peça no ponto físico, fazer uma devolução no ponto físico. Isso tudo a gente entende como a experiência dela dentro da Amaro no geral. E aí a gente converge muito na parte que bate com você, que é a parte da arquitetura e a parte do design. Então, a gente está muito olhando nos nossos pontos novos para que realmente sejam pontos físicos bonitos, pontos físicos impactantes visualmente, pontos físicos em que o produto seja visto de uma maneira diferente pela cliente, para que ela tenha realmente esse impacto. E aí que esse ponto físico seja o palco para esses momentos online, seja da própria cliente, então são diversos pontos instagramáveis, onde ela, dentro do provador ou fora do provador, ela possa se personificar dentro ali da loja, seja para a gente trazer influenciadoras para fazerem os seus lives dentro da Amaro ou os seus stories dentro da Amaro, ou até os eventos que a gente faz mesmo, passando lá aqueles eventos que a gente fazia até antes de pandemia, a gente volta a fazer de novo. Um evento com consultora de moda, um evento de colorimetria, agora que a gente tem linha casa, evento de como montar uma mesa, como montar uma cama, evento com as marcas parceiras para produtos de skincare, para demos de maquiagem. Então, um ponto físico, ele envolve a experiência em muitos momentos, e o que a gente tenta muito é levar essas clientes de um lugar para o outro. A que está em casa para dentro do varejo físico é a que está dentro da loja para dentro do online. Antes de passar para o IN, durante a pandemia, eu atendi a Calvin Klein e a Levi's. Tá? Foram duas marcas que eu atendi durante a pandemia com consultoria. E eu me lembro que quando me chamaram lá, tinha aquele drama, caiu para shopping, para loja, não pode entrar ninguém, aí volta agora, como é que vai fazer, tem horário, não tem horário? E eu me lembro, assim, antes de passar para o INCO, eu queria ter esse depoimento também, eu me lembro que os diretores me contrataram, eu falei assim, vamos lá, você vai encontrar com a gente lá na loja. Eu falei, não quero que vocês estejam na loja. Ele, como assim? A gente faz uma call depois a gente. Eu quero conversar com a equipe de colaboradores de vocês. Não, mas eu vou lá conhecer a loja. Não me conta nem como é que eu sou, não diz nem que eu sou narigudo. Eu vou chegar lá e eu vou entrar na loja, eu vou pedir para alguma coisa, mas está proibido entrar na loja, mas eu vou entrar no shopping e vou furar esse bloqueio, vou ver o que vai acontecer. E aí eu conversei com todo o pessoal de loja, de frente de loja, o que estava acontecendo. No período da pandemia, né, os relatos são absolutamente dramáticos, né? Do tipo, as pessoas compravam e às vezes, a gente pode entregar na tua casa, não quero que entregue, não, eu vou buscar aí, mas não para entrar no shopping, não, me entrega no estacionamento. Por quê? Porque eu quero só sair de casa, de carro, e parar aí você me vê, me dá tchau, me entrega a bolsa. O nível de dramaticidade de algum atendimento era nesse ponto. Agora, passado, né, por isso que o Live Commerce ajudou bastante, passado você deve ter vários depoimentos disso também, né? Passado esse tempo de pandemia e agora nessa nova jornada, você contando isso da experiência da Amaro, o que ficou, só para pegar a corona de passar para o IN, o que ficou de lição desses, talvez, pequenos momentos e essas pequenas inserções aí da equipe e de fricções com o cliente, se foram, assim, fricções também? Eu acho que dois pontos principais. O primeiro, você tem que ser sempre muito ágil nas suas decisões. Então, quando fechou o varejo físico, em menos de 10 dias a gente já estava fazendo venda por WhatsApp, no caso da Amaro, por exemplo.
E essa agilidade de você se reinventar, eu acho que hoje em dia ela é fundamental no varejo. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a pandemia ensinou muito. Um segundo ponto é que o varejo nunca vai morrer, o varejo físico nunca vai morrer, porque ele sempre vai ser o ponto de contato humano da cliente com a marca. Pode até ser no live, ou como fez a Dengo, mas a cliente ela precisa desse contato humano com a marca, ela precisa humanizar a marca. E aí o papel do colaborador ele se torna cada vez mais importante, porque é esse colaborador que vai levar a sua voz para a cliente. Você pode ter um e-commerce lindo, ele pode funcionar sem fricção do começo ao fim, mas se ela chega no varejo físico e ela é mal atendida, ou ela não é atendida, o que eu não sei o que é pior, tudo que você investiu de marca, tudo que você gastou lá de cost para poder trazer essa cliente, ele vai por água abaixo. Então, disso que você falou, um aprendizado que fica da pandemia é valorize o colaborador. Prepare esse colaborador e mostre o valor que esse colaborador tem dentro da cadeia da empresa. Porque, no final do dia, você pode fazer milhares de investimentos em tecnologia, em inovação, criar um metaverso. Se a cliente chegou na loja e ela não foi bem atendida ou não foi atendida, acabou. Ela nunca mais vai voltar. Experiência. Finaliza a tua visão de experiência. Você não falou nessa rodada, falou? Ainda não. Então, experiência. Esquece a inovação por um pouquinho. Vai, me diz aí, o que é a tua visão em relação a isso? Acho que a gente pode... A gente está num ambiente falando de inovação, de tecnologia, mas vamos sempre trazer de novo, como o Adriano falou, o lado humano, a humanização, para a gente poder tangibilizar tudo isso. E aí eu lembro também, de novo, de umas experiências que eu tive, experiência não de cliente, mas profissionais, no e-commerce bebês. Primeiro que a gente ia fazer, vendia, os usuários, clientes tinham um processo, um fluxo de compra tranquilo, indo super bem, e chegava alguém para entregar para o consumidor final. E aí eu lembro claramente no início, as pessoas falavam assim, clientes grávidas reclamando do entregador que não queria nem subir uma escada para fazer uma entrega. E aí normalmente eram entregadores terceiros. As pessoas não sabiam falar o nome da empresa. E aí me chocou muito quando a gente começou a ter os primeiros casos de mães, de mulheres grávidas que tinham um aborto, que tinham sofrido, perderam um bebê nesse processo. Então, a gente falou, isso muda completamente a nossa perspectiva com relação ao que é o comércio eletrônico. Não é simplesmente vender pelo site. A gente está lidando com um monte de pessoas. E trocamos praticamente toda a nossa equipe de atendimento para pessoas, para mulheres que tinham já crianças ou planejavam, porque elas eram o primeiro grupo de pessoas que iam entender aqueles consumidores no atendimento, porque o resto ia ser praticamente a mesma coisa. E a gente percebeu que, em algum momento, esse contato ia fazer diferença para o nosso cliente, né? Então, acho que trazer o elemento humano, tanto do ponto de vista da venda, da relação, e trazer o consumidor de volta para o processo também. Acho que é isso. Maravilha. Nós vamos para a rodada final agora, e eu quero já... A gente pode concluir uma coisa, a gente pode concordar com uma coisa, eu vou fazer uma provocação para vocês. Mais do que nunca, ou mais do que sempre, não sei qual é a expressão melhor para se dizer agora, as pessoas viraram o centro de tudo novamente. Pós-pandemia, centrada. Essa jornada virou toda em torno das pessoas. Todo o resto ficou irrelevante agora. Uma coisa que era dita em cursos, em aulas, faladas em treinamentos, agora virou uma realidade, né? As questões de saúde, de bem-estar, isso virou uma realidade para cada um. Muitas pessoas tiveram dramas durante esse período daí e ainda continuam tendo agora, né? Então, é esse ponto. Agora, vamos para a rodada final e uma despedida rápida de cada um. Desculpe, o tempo estourou aqui. Eu queria ficar mais 2 horas com vocês, né? Além de vocês queridíssimos, vocês têm muita coisa para dizer, é muito repositório. Eu quero provocar vocês para uma despedida, vocês se despedirem, mas antes disso, a minha provocação é a seguinte: vocês soltaram uma vez ou outra a palavra metaverso aí. Todo mundo está falando de metaverso. Então, eu vou dar o meu depoimento e vou jogar a bomba no colo de vocês, tá? Eu tenho muitas críticas ao metaverso. Não que eu não acho que vai acontecer, não que eu não acho que vai ser um novo espaço de consumo, de convivência e isso, mas eu acho que a gente vai ter muitos problemas com essa nova jornada, né? Doenças de saúde, etc., muitos problemas sociais em relação a isso, principalmente que a tendência é que em 10 anos o mercado consumidor, 50% seja das gerações Alt, né? A geração Z e Alpha, né?
Então, a gente tem aí 50% da garotada aí tomando conta no mercado consumidor. Então, eu queria que vocês dessem a mensagem final de vocês e dessem um flash. Metaverso para vocês, o que é? É a realidade, esquece isso por agora, vai fazer seu live commerce ou visita a Amaro, chama a Isabela para fazer o projeto, ou então liga para o Fábio para resolver toda a equação. Né? Como é que vocês veem isso? Começa com você, In. Bate bola rápido agora. Eu acho que o metaverso, considerando que primeiro a questão é a definição. A gente tem uma definição em comum, todo mundo está de acordo com o que é o metaverso. Acho que ainda não estamos nisso. E, de novo, traz um elemento humano. A gente está interagindo no ambiente, não é aquele ambiente estático. Então, é uma das tentativas de humanizar essa plataforma de novo. Não acho que é o momento ainda. Tem vários outros formatos que podem se encaixar nisso. Eu vejo meu filho jogando todos os dias, tem todos os elementos de imersão, de economia, ele gasta dinheiro, ganha dinheiro, tudo o que a gente chama de metaverso, de certa forma, já está lá. Simplesmente não é uma empresa que se posiciona dessa forma. Acho que, de novo, o metaverso é mais uma das umas inovações que a gente tenta encaixar dentro de um título, talvez para vender alguma coisa ou para criar uma empresa, enfim. Então, acho que talvez ou não está no momento, ou a gente ainda vai viver uma experiência até chegar, de fato, ao que é o metaverso. Vamos lá, bate bola rápido. Obrigado, In. Obrigado pela presença, Daniela. Também ainda não estamos olhando para metaverso. Acho que a gente tem muitos pontos, falando um pouquinho do que o Fábio falou, back to basics, muita coisa ainda para a gente melhorar dentro do que a gente se propõe a fazer como uma marca omnichannel e ainda não está na nossa prioridade. Isabela. Bom, acho que vivendo aí, atendendo clientes diversos, a gente tem sempre a solicitação de estar no metaverso, embora muitas vezes a gente ache que não seja o melhor momento. Então, surgem, sim, muitas solicitações de gêmeas digitais a todo momento, e a gente já fez algumas, e aí eu caio na minha primeira fala sobre será que é o momento ou é só uma ânsia por inovação, né, e você não saber se aquilo é o melhor formato. Então, acho que temos que acompanhar, mas estou com eles, eu acho que ainda é algo a ser observado do que você mergulhar de cabeça. Fábio. Nossa prioridade é pessoas, processos e saúde mental das pessoas. Perfeito. Gente, eu queria, antes de mais nada, tem direito a uma pergunta só, se alguém quiser fazer, mas tem que uma pergunta para 1 minuto. Ninguém? Fábio, Simão da Infracommerce, querido amigo, parceiro de jornada, sempre que eu chamo, o Fábio está lá, poxa, vamos junto. Muito obrigado por você estar aqui. Fiquei muito feliz de você ter aceito o convite, tá? Isa, já somos companheiros de jornada, né? De experiências em Nova York, da gente estar junto lá, ver os projetos, é só o começo. Mais uma vez, Isabela Baracá, sócia fundadora da Ponto Arquitetura, muito obrigado. Labs Media também, muito obrigado pela tua presença. Daniela, finalmente do online, agora para o físico, né? De tanta gente falar, fazer call, fazer transmissão e tudo, a gente está aqui. É isso, Rodio. Muito obrigado por você estar aqui, aceitar o convite, a tua gentileza da tua agenda também. Esse case fantástico da Mara. Muito obrigado, tá? E é que nem o Fábio também, é um parceiro de jornada de todo dia. Eu ligo para ele, quando vai ser, Ricardo? Falei assim, olha, depende. Pode ser amanhã ou daqui a uma semana. Ele, então tá bom, manda, vamos embora, né? Enchei, CEO da Chinovation, é uma máquina aí também de, como vocês todos são, de muito conhecimento, muita expertise e muita generosidade. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês que estiveram com a gente aqui até essa hora, tá? Pela paciência, tá bom?